Minas Gerais é referência nacional em tradição e qualidade quando o assunto é proteína animal. Mas sabemos que, para manter essa excelência e crescer em um mercado cada vez mais competitivo, a informação estratégica é a nossa melhor ferramenta. Está começando agora Hora do Sinduscarne, o podcast da indústria da carne em Minas Gerais. Olá, Sinduscarne, tudo bem? Estamos iniciando agora mais um episódio do nosso podcast, o podcast da indústria da carne em Minas Gerais. Estamos recebendo hoje o Alexandre Henrique e a Isabela Souza, que são da Descomplica Consultoria e Treinamentos de Alimentos. Hoje nós vamos falar sobre a consulta pública 1362 de 2025, que se encerrou, o envio dessas propostas da consulta no dia 22, mas é muito importante a gente falar sobre este tema que vai aí, de alguma forma, impactar as indústrias de alimentos no Brasil, né? Então, hoje a gente está aqui com eles e eu gostaria de convidá-los para se apresentar, Alexandre e Isabela, falar um pouquinho do cargo de vocês. Eu sei, Alexandre, que é veterinário, é consultor. A Isabela está aí em algumas indústrias já fazendo as consultorias dela de qualidade, que é importantíssimo. E eu gostaria que eles falassem um pouquinho, né, sobre o trabalho de vocês dentro das empresas e dentro da consultoria também. Olá pessoal, eu sou o Alexandre Henrique, engenheiro de alimentos, médico veterinário, trabalho com a Isabela na Descomplica Consultoria, dando treinamento aí para a equipe de chão de fábrica, trazendo o que há de melhor de inovação no mercado para a indústria de alimentos e com focos principalmente no crescimento das indústrias. Primeiro, a gente quer agradecer pelo convite, de estar participando aqui desse podcast junto com o pessoal da Sinduscarne, que a gente tem certeza que é fundamental, essa união, é muito valioso, ter essa conexão aí da indústria com o sindicato, e com as empresas também que prestam consultoria. Meu nome é Isabela, como a Tati já me apresentou, eu sou especialista em qualidade. Hoje a gente já está atuando aí no mercado há mais de 14 anos em indústria de alimentos, no chão de fábrica, Atuamos na empresa Descomplica, consultorias e treinamentos em alimentos. Então, falou que está manipulando alimento, a Descomplica tá para poder descomplicar esse universo aí, que é o universo da qualidade, da pesquisa e desenvolvimento, da liderança. Então, a gente está levando aí para todas as empresas essas inovações, procedimentos, como implementar, como fazer, o que fazer, tudo isso a gente consegue levar para a sua indústria para poder melhor te atender. Que bom conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês e da Descomplica também, consultoria, viu, gente? Hoje o nosso tema principal é falar da consulta pública 1362 de 2025. Essa consulta se encerrou agora no dia 22 de maio, Então, os RTs, os consultores, as indústrias tiveram a oportunidade de enviar seus pontos principais em relação à consulta, De forma que todos possam colaborar aí com a estruturação desse projeto que vem em breve para todos. Então, hoje eu vou passar a palavra para os meninos e a pergunta que a gente faz é: o que é essa consulta pública hoje e por que ela é tão importante para as indústrias nesse momento, as indústrias de alimentos? Então, pessoal, essa consulta pública ela não é só uma atualização da legislação, Ela é justamente uma mudança do modelo regulatório. Então, a proposta ela traz uma abordagem mais focada no risco analítico dentro das fábricas. Então, ela vem referenciando muito em modelos internacionais, como o Codex Alimentários, sobre sistemas de formações mais minuciosas de inspeção. Então, assim, pensando sobre a prática, ela vai deixar de seguir apenas uns requisitos prescritivos e vai passar a demonstrar de forma prática que tudo que você realiza dentro da sua cadeia de processo, ela realmente funciona. E isso ela vai ter um impacto grande não só no desenho do chão de fábrica, mas a gente tem que pensar também na questão da rotina de toda a equipe de qualidade dentro de uma indústria de alimentos.
E isso é muito importante que o Alexandre está falando, porque assim, tem muitas pessoas que ainda estão subestimando essa norma, né? Por ser ainda uma consulta pública, ela vem aí com uma força gigante, porque a gente tem aí a RDC 275, que é uma das normas que vai entrar aí, né? Vão sair de linha aí, vamos colocar assim, né? Depois que essa consulta pública realmente virar uma RDC. Então, a RDC 275, ela é de 2005. É muito antiga, né? Então, assim, a gente precisa mesmo ter essa inovação, ter essa adequação nas regras de boas práticas de fabricação, que é muito importante e vai impactar muito nas indústrias de alimento. Então, quem ficar agora, né, com a gente aqui no podcast e também levar isso, esse conhecimento todo para a equipe, vai sair na frente. E depois, gente, que essa norma ela é publicada, né? O esforço ele passa de ser ali um esforço técnico e ele passa a ser adequação. Por quê, gente? Porque a partir do momento que essa RDC entrar em vigor mesmo, na verdade essa consulta pública virar uma RDC, né? Ela vai fazer o quê? A empresa tem um tempo para adequação. Então vai ser muito corrido e realmente quem começar agora vai sair muito, 1000 vezes na frente aí de quem não tá nem pegando a consulta pública para ler, não sabe o que é. Tem algumas pessoas que a gente vai conversar, né, Xande, que não sabem o que é, que nunca ouviram falar sobre essa consulta pública 1362 e que vai impactar muito, gente, muito em todo o processo, desde o layout até os treinamentos e o engajamento mesmo das equipes, né? A consulta até traz a palavra letramento, né? Que é realmente esse conhecimento. As pessoas que estão envolvidas no processo, elas têm que estar literalmente sabendo o que é. É literalmente uma cultura de segurança. Todos ali têm que estar engajados e sabendo o que realmente precisam fazer, porque a segurança agora vai vir cobrando, assim, muito. São vários pontos que a norma traz para serem adaptadas, né? Dentre um desses pontos, a rastreabilidade. Nós sabemos o tanto que o consumidor aí se preocupa com a rastreabilidade do seu produto, né? Para a indústria é também um ponto importante, um ponto ali delicado, porque é a forma com que ele encontra o produto dele, caso aconteça alguma coisa ou tenha que fazer alguma troca de algum produto por determinado problema que aconteceu na fábrica, e a rastreabilidade é que vai mostrar para ele aonde está esse produto, quais os pontos esse produto está lá. E esse é um dos itens que está na consulta pública, que eu vou pedir para os meninos falarem aqui para a gente um pouquinho sobre a questão da rastreabilidade, o que muda em relação a esse ponto. A rastreabilidade, nesse caso, ele é um dos focos assim, mais pontuado, né, pela proposta. Por quê? Ele deixa de ser um item relativamente preocupante só na questão de a gente rastrear o produto até a cadeia final. E passa simplesmente a garantir todos os processos, desde a obtenção da matéria-prima, os insumos utilizados, cada etapa do processo. E ainda também tem um apelo da questão de busca pelas informações, né? O processo que a gente precisa agilizar as informações relevantes do sistema. E aí a gente precisa entrar em foco porque a gente precisa garantir que as informações elas sejam conscientes e elas sejam o mais rápida possível. Por quê? Eu preciso que o final da minha cadeia de processo, além de eu registrar, eu preciso atualizar essa base de dados de forma eficiente com que eu consiga buscar essas informações com muito mais rapidez e que faça essas entregas relevantes que garanta sempre a contaminação está sendo controlada na cadeia de processo. E, então a rastreabilidade ela vem justamente para buscar o foco inicial da cadeia do processo, o meio da minha cadeia do processo e também o meu final de todos os produtos que ali estão trabalhando junto com as etapas. E a gente vê uma carência muito grande hoje na rastreabilidade, né? Assim, a gente vai em algumas indústrias que realmente não tem rastreabilidade. Não tem nenhum processo ali que eu consiga identificar que eu utilizei determinada matéria-prima em um produto acabado. Então, assim, é muito importante as pessoas agora realmente pegar e engajar toda a equipe referente a toda essa consulta pública,
Porque, gente, a fiscalização vai vir muito pesada referente a isso. E aí a gente tem que mostrar em um tempo curto toda essa rastreabilidade. E aí não só a rastreabilidade, tem também o recolhimento, né? Se porventura, igual a Tati falou, alguma questão microbiológica acontece, né? Um desvio no nosso produto. E aí como que eu vou fazer o recolhimento desse produto? Qual matéria-prima que eu utilizei? Qual embalagem que eu utilizei? O que eu utilizei para fazer aquilo ali? E aí, a gente teve o caso agora da IP, né? A IP teve um problema gigante aí agora de contaminação e eles tiveram que fazer o recolhimento. Então a gente precisa ter essa rastreabilidade na nossa cadeia, sim, que é fundamental para que, se porventura aconteça algum desvio, a gente entender ali, né, e saber realmente o que aconteceu na nossa cadeia. E é justamente garantir isso na prática, né? A gente passa de deixar aquela parte teórica de papel detalhado e começa a fazer essa garantia no processo. Deixa eu ver se a minha rastreabilidade funciona, até qual etapa que ela está funcionando, se tem uma falha, reestruturar e garantir do início ao fim o processo de rastreabilidade, que é o mais eficiente, é garantir sempre a nossa cadeia de processo. E a norma, ela traz muito isso, é menos checklist e mais segurança, né? Outro ponto muito importante da consulta pública são as análises microbiológicas, né? Nós temos hoje aqui no centro o CIT, né, que é o Centro Tecnológico aqui, que é o SENAI, um laboratório especializado na realização das análises microbiológicas. É um laboratório que atende a indústria de alimentos aqui do estado e outras indústrias também, né? E ele fica localizado ali no Horto. É um laboratório que tem uma parceria, nós temos um termo de parceria firmado com eles. Então, o associado do Sinduscarne tem descontos para poder realizar as suas análises microbiológicas, né? E este é um dos pontos da consulta pública. E fala um pouquinho para a gente, Alexandre e Isabela, o que a gente pode esperar deste campo nas análises, em relação às análises? Então, vamos lá. Tati, essa é uma mudança muito importante que a gente vai ter, né? Porque, assim, a consulta pública, ela traz pra gente agora menos foco em quantas análises você está fazendo. E aí ela traz o mais foco em o porquê que você está fazendo, né? A gente tem que entender dentro do nosso processo o porquê das coisas, né? Eu não vou fazer ali, por exemplo, um suave dessa mesa por fazer, por ter uma análise. Não, eu preciso ter uma análise de risco. Então, hoje, essa consulta pública traz muito esse foco em análise de risco, que aí traz o quê? Os programas de pré-requisitos também, né? A gente foca e agora reforça a necessidade das empresas terem os programas estabelecidos dentro dela, né? Para garantir realmente esses riscos. O que realmente eu entendo que é um risco para o meu produto? Eu preciso entender isso no meu processo e não fazer uma análise por cumprir uma legislação. Não, isso é muito vago, né? Isso deixa a gente muito à mercê, assim, das coisas. Então, a gente precisa realmente entender a legislação, aplicar ela, mas aplicar de forma correta, entendendo quais são os meus riscos dentro da minha cadeia de processo. E aí, o que a gente foca muito também é que cada indústria vai ter um foco, cada indústria vai ter uma análise de risco diferente. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente percebe que tem muito copia e cola. Então, eu não vou copiar uma análise de risco que eu tenho de uma indústria de uma indústria de carnes, por exemplo, e passar para uma indústria de salgados. Não faz nenhum sentido. Eu tenho que entender o processo de cada uma delas e analisar esses riscos ali que são para cada uma delas, né? E aí a empresa ela precisa justificar, né, o que ela vai analisar, com qual frequência que ela vai analisar e o porquê que vai analisar. Isso já a gente começa a aproximar muito aí do APPCC, que é também o que a norma, né, o que a consulta pública está trazendo aí também de novidade, fazendo com que todos esses programas fiquem interligados mesmo ali para garantir a segurança ali de toda a cadeia produtiva. Você acha que vai aumentar a quantidade de análise? Não, eu não acho que vai aumentar. Eu acho que a empresa vai ser capaz de definir, de acordo com a legislação de análise microbiológica que hoje já tem,
né, quais são os limites e quais são os critérios que ela vai determinar ali para fazer aquela análise, né? Então, assim, realmente está passando como se fosse o programa de autocontrole. O autocontrole literalmente está ficando com a empresa, mas com isso vai vir mais responsabilidade também. Então a empresa ela precisa, né, literalmente conhecer seus processos, não é só implementar por implementar. Ela tem que saber quais são as condições que a empresa se encontra hoje, quais as situações que pode causar uma contaminação específica e como trabalhar isso de fato para poder trazer as eliminações vigentes, né? Então a pessoa ela tem que conhecer do fluxo do início ao fim da sua cadeia de processo. Isso. Alexandre, vocês falaram de um ponto em relação às análises, né? E aí me surgiu uma dúvida aqui. A quantidade de análise que a indústria faz hoje depende muito do processo, né? E se ela é um embutido, se ela está processando a carne, enfim. E eu queria que vocês me falassem um pouquinho dessas análises, quanto que elas impactam mesmo dentro da empresa e quais são as principais que são utilizadas hoje, que são feitas hoje, exigidas pela lei. Pelo que eu entendi, não vai aumentar, vai depender mesmo da indústria, né? Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre a importância também das análises, eu sei o tanto que é de extrema relevância essa importância, e se você puder responder isso para a gente, vai ser legal também. Bom, Tati, a gente tem aí hoje várias instruções normativas que falam sobre análise microbiológica, né? E aí, igual você falou, vai depender muito de cada empresa. Então, eu posso ter um abatedouro de aves que vai utilizar a mesma instrução normativa, porém, os tópicos diferentes, né? Porque a gente hoje tem várias análises que podem ser feitas, são os parâmetros, né, que são feitos, e aí a gente tem lá na norma o Nzão, o Mzão, o Mzinho, o N, que é o número de amostra, quais as análises que são feitas. Então, por exemplo, para um embutido, eu sei que não vai aumentar ali a minha carga de análise que eu preciso ser feita, mas a gente precisa manter ali essas análises que já vem falando na instrução normativa, que já está em vigor, e aí a gente tenta linkar isso com a nossa análise de risco, né? A gente tem aí a análise de risco que vai ser estabelecido de acordo com os programas de pré-requisitos de cada empresa, e elas precisam trazer isso porque todos os programas têm que estar integrados, eles têm que estar ali juntos, né, para poder fazer realmente com que vale a pena e com que funcione a segurança, né, do alimento. Então, a gente tem essa monela, que aí, por exemplo, para alguns itens, a gente tem um número de amostras, que são no mínimo 10 amostras que a empresa tem que enviar para o laboratório. Caso a empresa não tenha um laboratório interno, tem que ser enviado para o laboratório, né, externo. E aí tem a análise microbiológica de salmonela, tem a análise de E. coli, de estafilococcus, enfim, são N parâmetros que a gente tem para analisar ali dentro da cadeia produtiva, tanto de produto acabado, como também do ambiente, né? A gente tem que realizar ali SWAB de equipamento, SWAB de mão de colaborador, para a gente realmente garantir todo o nosso processo. Então, baseado na minha análise de risco, eu vou ali implementar essas análises microbiológicas. Isso vai depender muito de empresa para empresa, né? É óbvio que tem as obrigatórias, mas a empresa também ela possa instituir ali alguns parâmetros internos para que ela consiga validar na sua cadeia de processo se existe um problema de fato e qual a melhor forma de solucioná-lo isso lá dentro. Então eu tenho as minhas análises obrigatórias, mas também eu posso ter uma análise de risco, como a Isabela falou, e delimitar outros parâmetros a ser consultados, avaliados e trazer uma resposta mais rápida para a minha indústria antes que esse produto chegue até mesmo na mesa dos nossos consumidores lá fora. Vocês viram que está tudo interligado, né? Rastreabilidade, análises microbiológicas, e aí a gente tem que falar um pouquinho sobre as estruturas físicas, os fluxos produtivos, que são temas que sempre levantam aí questionamentos em relação a investimentos, a adequações. O que a consulta pode trazer de novo para as empresas em relação às adequações hoje? Esse seja um dos pontos mais tocados na parte dessa consulta, né? Porque ela muda a lógica atual das empresas. Porque ela passa de
vamos supor assim, ela passa de preocupar bastante com a questão de estrutural e a parte de acabamento, e a gente passa a avaliar se realmente o ambiente ele está sendo de fato controlado. A gente precisa focar sempre na contaminação da cadeia de processo. Então a gente precisa pensar em pontos importantes de evitar, mais do que preocupar em estrutura e acabamento, é evitar contaminações cruzadas, garantir as separações de áreas, garantir que a gente está mantendo dentro das indústrias a questão do fluxo de pessoas, fluxo de processos. Então, com isso, na prática, você deixa de preocupar com a questão de acabamento estrutural e procura entender melhor se tudo que você faz da sua cadeia de processo realmente está funcionando. E principalmente baseado sempre na questão das análises de risco na sua cadeia. E isso é até uma pergunta importante que deixa bem claro na hora do processo. Será que o que eu estou fazendo hoje dentro da minha cadeia de processo realmente funciona? Realmente está assegurando a questão de risco do produto alimentício? Alexandre, você falou sobre a questão do será que eu estou fazendo certo? Será que é dessa maneira? Será? E aí a gente para e pensa, o empresário, né, o gestor, principalmente ali o responsável técnico da indústria, ele precisa ter um controle imenso de todos os processos da cadeia de produção. Desde o início, desde receber a mercadoria ali no caminhão, ou desde o abate, né? Então, todo esse processo ali, ele tem que ser muito bem vistoriado, muito bem seguido por um responsável, e o empresário tem que, de alguma forma, se preocupar com tecnologias para melhorar os processos, com as análises sempre em dia, e aí a gente fala sobre a questão da contaminação, né? É um dos pontos também relevantes aí durante essa consulta pública. E como ele é um ponto central, como que a proposta trata disso, no modo disso, na nova filosofia regulatória, né, desses processos, como que vai funcionar? Pode ir. Então, Tati, esse ponto, né, sobre a questão da contaminação, ele é muito importante, porque hoje a gente, né, atua em pequenas e médias e grandes empresas. E a gente vê uma necessidade de todas elas, de adequação, principalmente de layout. É o empresário que quer produzir, que quer ganhar dinheiro, e a gente super entende isso e super, como se diz, anda junto para que isso aconteça. Mas para isso acontecer de forma segura, a gente precisa estabelecer alguns procedimentos. E aí entra a questão muito do layout. Hoje eu estou produzindo com uma capacidade, e aí eu começo a dar muito certo, né? Começa a crescer, e aí eu começo com o quê? Expandir. E aí essa expansão não é da forma adequada, começa a ter os puxadinhos. E esses puxadinhos atrapalham toda a minha cadeia de segurança, porque eu não tenho um fluxo correto, tanto de pessoas como dos produtos, né? Eu tenho que pensar, então o responsável técnico e as empresas também que atuam com a consultoria, porque a gente também atua referente também com essa questão de layout, a gente precisa ter realmente entender o planejamento estratégico da empresa para ver a questão de crescimento. Quanto que você quer crescer? Quanto que você quer expandir? Para já pensar no futuro e entender todo a sua... A gente precisa entender toda a área produtiva que a pessoa tem ali para determinar as limitações ou não, para a gente entender se pode crescer ali ou não, se a gente precisa fazer um projeto novo de adequação ou até mesmo comprar um outro lote para iniciar uma planta nova da forma que fique adequada, né? Seguindo aí todo o fluxo, tudo certinho de acordo com a norma. A gente tem até na norma uma seção, que é a seção 4, que ela fala muito sobre contaminação cruzada, né? E ela foca nessa parte de layout, né? Que a gente tem que evitar as contaminações cruzadas ali. Então, como que a gente consegue fazer isso? É conhecendo o processo, é conhecendo a minha estrutura, é tentando literalmente integrar, igual a gente já falou, os programas de higienização, de controle de pragas, de higiene, de manutenção. Manutenção é um programa que todo mundo esquece, sabe? Todo mundo só olha a manutenção quando eu preciso dela, né? Então, assim, estragou um equipamento, manutenção. Mas a gente tem que ter uma manutenção preventiva. Se a gente mantém uma manutenção preventiva, eu tenho certeza que as corretivas
vão ser muito menores, né? Então a gente mantendo aí esse programa de manutenção também ativo, né, a gente consegue ter todo esse controle ali, não é mesmo? E isso traz, né, um espaço também para a ideia de trazer umas soluções mais modernas para a indústria de alimentos, porque para os empresários é um ganho potencial para poder investir em ampliação da sua empresa, sistemas de automações mais eficientes, trazer ali para dentro do seu processo, de fato, condições que vai agregar a indústria em si. Ela não fica mais tão engessada, ela pode crescer de forma tranquila, garantindo sempre o seu requisito, que é a contaminação, mostrando a eficiência da sua cadeia de processo, né? A empresa vai ter mais liberdade, né, para poder crescer. Porém, tem que ter essa liberdade. Com responsabilidade. Exatamente. Né? Contaminação versus prevenção. A proposta passa a priorizar o conceito de prevenção da contaminação. O que isso significa na lista que tem da nossa consulta pública hoje? Então, sem dúvida, passa a ser um modelo mais estratégico, né? Porque as empresas, elas param de escutar o que é ditado, de regras a serem feitas, e elas passam a ter uma liberdade maior de poder controlar a sua cadeia de processo. E isso traz, então, uma palavra-chave, que a ideia é sempre o foco na comprovação das eficácias do seu procedimentos, né? Então, na prática, o regulador ele vai deixar de dizer para você o que precisa ser feito e vai começar a te perguntar, me prove que o que você faz realmente funciona. Então, a gente precisa alavancar esse conhecimento dentro da indústria para que o controle ele não seja só uma questão de parte teórica documentada, mas sim uma prática validada e que a gente consiga realmente demonstrar isso dentro da prática, né? E com isso abre um espaço para uma evolução gigante assim dentro da indústria, né? Porque com isso você pode trazer para dentro da indústria novas tecnologias, sistemas ali de monitoramento. Hoje, principalmente, né, a qualidade é muito papel, é muito documento e é tudo manual. Então a gente consegue aí trazer para a indústria, né, esses sistemas de monitoramento que tem vários aí no mercado, né, que a gente consegue já implementar e que é já auditável e a fiscalização aceita. A gente tem aí projetos também mais eficientes, né, a empresa ela consegue ter projetos e layouts mais eficientes e com mais segurança. Então eu acho que é um ganho, né, para todo mundo aí essa consulta pública, porque realmente ela vai, a empresa ela ganha mais liberdade técnica, né, mas ela vem acompanhada aí também de mais responsabilidade, igual já relatamos aqui, mas é um ganho aí para a indústria contar com esse tipo de evolução, né? Que eu acho que hoje a tecnologia, né? Tudo é IA, então assim, a gente busca sempre essas alternativas para buscar literalmente um ganho para a indústria, né? E a gente entende que sim, vai ser um ganho e um marco histórico quanto essa consulta pública realmente entrar em vigor aí. Alexandre e Isabela, um dos podcasts que nós filmamos com o Rômulo do Instituto Mineiro da Agropecuária, nós falamos exatamente sobre a questão do papel, né? De colocar ali todas as informações de todos os processos, ali o horário, data, quem que fez, quem que olhou, quais foram, enfim. E aí eu fiz uma pergunta para ele sobre a questão dos sistemas de gestão, se há algum sistema que faça isso e tal. Não, tem um ou outro, mas a gente ainda não tem 100% de indicação de um sistema para fazer esses processos. Hoje a gente tem a tecnologia aí ao nosso favor, que é a inteligência artificial, que as pessoas conseguem criar, né, os seus agentes para determinados tipos de trabalhos dentro da indústria e na vida em geral. E o que vocês pensam sobre essa questão desse sistema de gestão? Será que vira um sistema que realmente vai entregar tudo? Vai ser legal, vai ser confiável ou de toda forma vai precisar da mão mesmo humana para conferir se está certo, se não está? Essa questão dos processos dentro das empresas, principalmente voltado para a prevenção de contaminação.
Tati, esse é um ponto muito importante, né? Assim, a gente entende que essas tecnologias, a IA, ela vem para ajudar e agregar sim, porém, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque ela não substitui pessoas, né? Então, a gente ainda assim vai precisar das pessoas ali fazendo esses monitoramentos. Mas a gente pode facilitar a vida delas, né? Porque hoje a gente entende que são muitos monitoramentos, principalmente para rastreabilidade. É uma cadeia gigante que a gente tem que rastrear ela toda. Então, quando eu tenho tudo no papel, fica muito mais difícil e muito mais demorado eu apresentar aquilo ali para um fiscal. Se eu tenho no sistema, facilita a minha vida, né? E de quem está no chão de fábrica ali. Então, assim, a gente precisa, eu acho que é muito interessante, sim, termos já esses sistemas. Inclusive, a gente já trabalha com alguns em algumas empresas e super funciona, é muito auditável. Hoje a gente tem o papel. Eu errei aqui, nesse papel, eu posso rasurar ou eu posso meio que burlar aquilo ali, certo? No sistema, eu não consigo fazer isso. No sistema, se você errar, você consegue corrigir aquele erro ali, mas a partir do momento que eu coloquei ele em um registro, automaticamente já me vem o horário daquele registro. Então cria uma confiança talvez um pouco maior ali naquele sistema, pelo fato de realmente estar registrando naquele momento, naquele local, sabe? Então, assim, eu acho que traz um ganho grande essa inteligência artificial para as empresas, mas a gente tem que saber utilizar ela, né? A gente tem que adequar ela de acordo com cada realidade aí também. E a gente precisa entender que tempo é dinheiro, né? Então, quando a gente traz um processo de automação para dentro das indústrias, a gente está falando de agilidade de processo. A gente está falando de perda de tempo com o monitor ali escrevendo e buscando resultados. Ele já tem uma base de dados pronta para ele poder só trabalhar, estruturar ela e verificar se realmente está funcionando a sua cadeia de processo. Ele consegue vistoriar dentro do seu sistema onde que estão as principais falhas e aí já pontuar uma análise de risco em cima daquilo e trazer tratativas mais rápido. Porque se eu perco tempo dentro da indústria de alimentos, eu estou perdendo dinheiro no meu processo. Então, a gente tem aí soluções modernas, grandes empresas que vêm fazer essa implementação de acordo com a necessidade de cada indústria. Então, a indústria mostra a sua realidade, apresenta e construi uma base de dados relativamente naquilo que precisa ser monitorado, naquilo que precisa ser orientado para seus colaboradores trabalhar. Então, eu acho que assim, funciona e funciona muito bem. Hoje é uma realidade de muitas empresas. No início, o pessoal sempre ficava com medo de você ser o primeiro a implementar. E se não dá certo? Então, assim, hoje o pessoal precisa perder esse tipo de medo e entender que as bases tecnológicas, elas estão aí para poder alavancar o mercado. E a gente precisa seguir junto, porque senão a indústria que não atualiza, ela fica para trás. E se ela fica para trás, ela paga mais caro, né? E a gente pensando na consulta pública, eu preciso evidenciar tudo. Então, assim, hoje eles vão falar, tá, beleza, você faz esse processo, então me evidencia que esse processo você garante a segurança. Com alguns sistemas, a gente consegue colocar imagens em tempo real. Então, isso facilita também nessa parte de evidências, né? A gente precisa ali comprovar para a fiscalização que realmente aquele procedimento está sendo feito, aquele POP está sendo seguido, aquele colaborador está higienizando a mão. Enfim, são N ali, né, fatores que a gente precisa evidenciar para a fiscalização. E falando que você ainda linka toda aquela cadeia de processos, né? A qualidade consegue falar com a logística, que consegue fazer uma integração com a equipe de manutenção e traz aquela visão holística de todo mundo na sua cadeia de processo. A gente não fica mais tão a par de eu preciso relatar uma condição e situação para manutenção, aquele bolo de relatório para ser avaliado, para ser analisado. E aí quando vai instituir uma tomada de decisão, o problema que já era pequeno, ele já passou um pouco mais do que aquilo que era esperado. Então, assim, acho que funciona muito bem e acho que depende mesmo das pessoas entender como que isso na prática facilita muito a vida de quem está utilizando. A gente sabe também que para cada empresa ter a inteligência artificial já, um sistema implementado é um custo, né? E vamos colocar que não é barato.
mas ajuda demais. E para as empresas que hoje não conseguem colocar esse sistema, nós da Descomplica, a gente atua realmente colocando esses documentos de uma forma mais fácil e mais prática, para que o monitor consiga não só ficar olhando para o papel, porque hoje tem muito isso, né? As pessoas, elas pegam uma prancheta, o monitor da qualidade pega uma prancheta e fica olhando só para a prancheta. E isso não é o ideal. A gente precisa que ele esteja olhando o processo e colocando as evidências. Então, com isso, o nosso trabalho também envolve muito isso, né? De desenvolver planilhas que sejam de mais fácil preenchimento e que sejam também eficazes e aceitas pelo órgão fiscalizador, né? Então, a gente sabe que muitas empresas ainda não têm condições de colocar essa IA, esses sistemas, então a gente trabalha também dessa forma, né? Trazendo aí facilidade e agilidade para o processo também, mesmo sendo ele manual. Sim, é custo, mas na verdade é um investimento. Exato, verdade. Então, meninos, olhando aí para o dia a dia das empresas, né? Quais são os principais impactos que vocês enxergam para a indústria de alimentos, em especial a indústria cárnea? Bom, um dos impactos que a gente entende aí, né, que a gente enxerga, é o principal aí, que é o planejamento estratégico da empresa, né? Vai influenciar no planejamento ali de investimento da empresa. Hoje a gente tem os projetos de expansão, de reforma, de novas plantas, né? Eles passam a ter mais liberdade técnica. Por quê? Porque a pessoa vai conseguir ali dentro um layout sanitário, né, desenvolver ali com materiais, né, com inovações, com tecnologias, esse trabalho de uma melhor forma, né? Então ele deixa de atender a norma e ele passa a atender o risco sanitário. Ele né, consegue enxergar essa diferença agora, então isso entra com o planejamento aí de investimento da empresa. Com isso, ele passa a ter, então, um investimento menor por obrigação e passa a ter um investimento maior por inteligência sanitária. E uma das situações que a gente vê, o segundo ponto, é a gestão de risco e também a cultura de segurança dos alimentos. Eu acho que esse é um dos impactos que mais vai estar visível nessa proposta. Por quê? Porque a empresa ela passa a precisar de equipes que tenham mais conhecimento técnico, né? Então ela precisa principalmente garantir o quê? A análise de risco, que ela seja de forma eficiente dentro da sua cadeia de processo. Ela precisa que o APPCC ele seja realmente validado, então ele precisa que ela funcione em todas as etapas que ela for aplicada. Precisa ter a interpretação de dados da cadeia de um todo e também ter as tomadas de decisões relevantes. Então, ela precisa fazer com que tudo aquilo que é implementado dentro da sua cadeia de processo, ela realmente funcione. Outro ponto que a gente também vê é a questão da competitividade e mercado, né? Hoje, a gente tem muitas empresas que são auditadas por normas, né, por certificações. Então, hoje tem se buscado muito essas certificações. Então, a norma, querendo ou não, ela traz também muito essa pegada, né, de programas de pré-requisitos, de APPCC, de controle de alergênicos, que hoje tem muita gente que não tem controle de alergênicos. Então, hoje a norma está trazendo isso também. E aí a gente aproxima muito o Brasil de práticas internacionais, né, fazendo com que então a gente não tenha uma mudança regulatória, mas sim de posicionamento mesmo de mercado. Outro ponto a ser validado é a questão da inovação e tecnologia. Por quê? A proposta ela abre espaço para que as empresas tragam soluções mais modernas para dentro do seu empreendimento. Então a gente já pensa em focos de instalações de sensores, na qual tem uma praticidade muito grande da questão de analisar dados dentro da indústria. A gente tem um melhoramento da questão do monitoramento contínuo, quando a gente fala sobre a questão da automação industrial. Nós temos também a questão de digitalização desses controles, então a gente até falou, né, anteriormente sobre a questão de papelada. Se eu tenho tudo digitalizado, registrado, fica muito mais fácil para mim poder trabalhar isso dentro da cadeia de processo. E isso permite, então, que a empresa ela tenha soluções mais eficientes dentro da cadeia de processo como um todo. Então, isso vai trazer até mesmo a questão de redução de custo para dentro dessas indústrias. Claro, quando ela se faz um planejamento bem estruturado, né, e suas validações técnicas que realmente funcionem. Então, no geral, a mudança ela vai premiar as empresas que elas vêm sendo umas empresas mais organizadas.
E, infelizmente, as empresas que são acostumadas a ser mais reativas, elas vão ter um pouco mais de retrabalho. Então, a ideia é tentar trazer todo mundo falando uma mesma língua. Então, a gente precisa preocupar também com as condições e especificações técnicas de quem vai estar ali representando a sua empresa. Isabela, Alexandre, agora que a consulta pública se encerrou, dia 22 de maio, o que as empresas devem fazer? Bom, encerrou a participação, né, das pessoas ali, então dia 22 foi o último dia que todos nós poderíamos ali estar colaborando com essa consulta pública, mas agora não encerrou, tá, gente? Tá tudo ainda valendo. A gente agora precisa esperar, né, com que todas essas contribuições que foram para o órgão fiscalizador, eles vão analisar ali elas, né, vão compilar elas ali todas para poder realmente entender o que vale a pena inserir ou não, modificar ou não ali na consulta pública. E depois disso que eles vão fazer, né, pegar todas essas informações, a gente tem ali alguns passos pela frente. E com isso a gente convida todos vocês a estarem participando com a gente no dia 12 de junho, numa imersão BPF, que a gente vai falar sobre essa consulta pública 1362. Então vai ser um dia inteiro que a gente vai trazer todas essas novidades, com palestrantes também que vão falar sobre alergênicos, higienização, controle de pragas, sistemas que a gente pode aplicar para facilitar a vida de todos vocês, né? E nesse dia inteiro a gente também vai trazer aí alguns exercícios para a gente entender quais são as lacunas ali de cada empresa que está participando com a gente desse evento. Então já garanta sua vaga, porque vai ser um evento maravilhoso, junto com o pessoal da Sinduscarnes e a FIENG. Então vem com a gente para poder ainda mais aprofundar nessa consulta pública com a gente. E o associado tem desconto? Tem desconto. E um dos segundos passos é iniciar um diagnóstico interno. Então, esse é o momento que a empresa ela tem que voltar, enquanto a norma enquanto a consulta, né, na verdade, não virou uma norma e não foi publicada, as empresas têm que voltar para avaliar toda a sua cadeia de processo, principalmente fazer em base do que é proposto na norma, verificar suas condições de contaminações, avaliar os seus processos de rastreabilidade, verificar suas análises de risco e fazer essas atualizações com o todo. Então esse é o momento da gente pegar e fazer também a questão da validação de equipe. Eu trazer todas as equipes e setores para a mesma mesa e a gente falar e tratar do mesmo assunto. Eu conseguir reestruturar a minha empresa. Então antes da norma sair eu consigo trabalhar de fato o que eu preciso garantir de melhoria. E isso chama muita atenção porque é um planejamento estratégico, né? A gente pensa basicamente em custo. Então, se eu planejo com antecedência, eu sei os meus pontos de melhoria, eu tenho maior tempo para mim poder trabalhar isso dentro da minha cadeia de processo. Se eu deixo a norma entrar em vigor, para mim depois tentar trabalhar nos principais processos que a empresa não estava atenta, a gente gera um bololô de custo que a gente não estava preparado e não estava esperado. Então, assim, eu já corrigi o processo antes e validar ele antes, eu já fico tranquilo para o final da minha cadeia de processo. Por isso que quem começar agora vai sair na frente. E a imersão, ela vem justamente para isso, né? Para poder atualizar esse pessoal que está com base técnica na cadeia de processo do que vai trazer de mudança nessa consulta pública e como fazer essa aplicabilidade dentro da sua cadeia de processo. Então a pessoa não fica perdida, ela tem entendimento de onde ela começar a fazer essa vistoria dentro das suas indústrias. Vimos os pontos principais das cláusulas da norma, né, da consulta pública. Falamos sobre como vai ser, né, agora como será. E aí? As empresas têm que se preparar, né, Alexandre e Isabela? Se preparar agora, imediatamente, não esperar que a norma seja publicada para aí começar a se adaptar, né? Então, eu acredito que o curso de boas práticas que a gente vai disponibilizar no dia 12 de junho, né? A Isabela já falou isso com vocês, será muito benéfico para todos já começarem
a se organizar, as indústrias precisam se organizar, né? E aí, quando essa norma for publicada, aqueles que se prepararam vai estar tranquilo, né? Os outros já vão passar um pouquinho mais de aperto. E aí, como é que vai ser? Olha, Tati, realmente assim é correr contra o tempo agora, né? A partir do momento que ela for publicada. Então, quando for publicada, como que a gente vai se preparar para ela? Né? A primeira coisa que a gente indica é fazer uma leitura crítica do que foi inserido ali, porque a gente não estava numa consulta pública e foi enviado várias ali contribuições. Então, a gente pegar a normativa junto com a consulta que estava antes, né? E fazer um comparativo mesmo. O que foi inserido, o que foi retirado, qual que foram as mudanças que eles aceitaram de acordo com as contribuições que foram, né, levadas até eles. Então, a gente fazer aí essa leitura bem crítica mesmo, fazer uma equipe para fazer uma leitura junto, né? E quando a gente fala em equipe, é uma equipe multidisciplinar, né? É o pessoal da qualidade, é o pessoal da produção, da diretoria, do RH. Por quê? Porque a gente tem que fazer a implementação de uma cultura. E a cultura não é só o chão de fábrica, a cultura vem de todos os setores da empresa. Então, a empresa toda tem que entender aquela cultura e seguir também, né, esses procedimentos. Então, faz essa leitura crítica da normativa, fazendo esse comparativo do que foi inserido, o que mudou, quais foram as contribuições que foram incorporadas ali, né? E o segundo passo também que a gente fala é literalmente construir um plano de ação ali adequado, colocando as prioridades. É claro, gente, que vocês não vão conseguir fazer isso tudo de uma vez, né? Pode ser que algumas empresas tenham várias adequações ali para fazer. E aí, o que a gente indica? Fazer essas mudanças aí, essas adequações de acordo com o risco sanitário. Né? A partir do momento que o risco sanitário tiver uma prioridade muito alta, você já coloca então no plano de ação como urgente ali, né? Então vocês podem fazer esse plano de ação de acordo com o risco que vocês estão determinando dentro do processo de vocês. E o terceiro passo, né, claro que é uma das condições mais importantes, que é o quê? É a gente capacitar as equipes dentro desse novo momento regulatório. Então, a gente tem que entender que é muito mais do que a gente se espera. Por quê? Ela deixa de ser uma questão de norma técnica e passa a ser muito mais cultural dentro da indústria. Então, todos precisam ali parar de seguir só aquela questão de checklist desenhado da empresa e entender de fato o porquê das tomadas de decisões. A gente precisa entender por que com a PPCC ele deve estar devidamente atualizado, o porquê que o PCCs eles realmente têm que funcionar, né? A gente sai da parte de o colaborador sabe que existe, mas não entende para que existe, né? E isso a gente traz com a ideia de capacitação de equipe no geral, como um todo. Então, não só a equipe técnica, mas como todos os funcionários de chão de fábrica precisam entender a importância dessa nova regulatória e, principalmente, saber como que funciona a sua aplicabilidade na cadeia de processos. É a cultura. É a cultura da empresa. Então, por isso que a gente brinca que isso vai muito de empresa para empresa, mas a cultura tem que existir em todas. Exato. Para encerrar, Alexandre e Isabela, resumam para a gente, em poucas frases, a mensagem principal dessa consulta pública para as indústrias de alimentos. Qual que seria? Então, Tati, essa consulta pública, ela traz uma oportunidade histórica para as indústrias. Por quê? Porque ela traz um alinhamento junto à legislação sanitária, focando em responsabilidade, foco em prevenção, capacidade técnica, que é o principal, né, que é o que mais vai exigir nessa consulta pública. E aí a gente vê que o chão de fábrica, quando ela participa ativamente dos seus processos regulatórios, a gente traz uma funcionalidade de realidade, que realmente funcione. A questão teórica com a prática da indústria. Então, a gente sai daquela condição e situação de que o ambiente existe falhas, mas eu consigo corrigir em pequenos detalhes, para que a funcionalidade dos meus processos aplicados mostre claramente que a gente consegue tratar as contaminações, a gente consegue evidenciar isso de forma clara, trazendo um alimento seguro, né, para a saúde pública, que é o principal foco das legislações vigentes,
e principalmente dando um parecer da indústria poder crescer de forma saudável com essas responsabilidades eminentes. Isso mesmo. E para você, né, que quer capacitar a sua equipe, que quer implementar já sair na frente aí com essa consulta pública, implementando todos esses procedimentos, a gente faz o convite novamente para participar aí do nosso evento da imersão, né? Seguir a gente também no nosso Instagram, tá Descomplica. Lá a gente coloca muitos conteúdos, né, que vão ajudar aí, facilitar também o entendimento de várias regrinhas, né, de boas práticas, de pesquisa e desenvolvimento. Então a gente aborda ali vários assuntos para facilitar mesmo e ajudar. E caso vocês queiram também, a gente pode marcar aí também uma conversa para fazer um diagnóstico aí referente a como que está hoje a sua empresa, né? Qual que é o nível que está a sua empresa hoje? Está um nível crítico? Está em andamento? Como que está aí referente à consulta pública e como que a gente pode te ajudar aí a alavancar ainda mais o seu negócio? E queremos agradecer novamente pelo convite, né, o pessoal da Sinduscarne, a Tati, né, por estar aqui dando a oportunidade da gente poder falar de um assunto que a gente ama, né, que é qualidade, que é alimento seguro. Então, assim, muito obrigada mesmo pelo convite de vocês. A gente espera aí retornar para gravar outros podcasts, né? Para poder ajudar aí todo mundo na cadeia produtiva, né? Levando informação, levando conhecimento. Esse é o nosso prazer hoje, é isso, né, amigo? De levar mesmo conhecimento para todo mundo e ajudar mesmo todas as empresas aí com essas questões, para passar tranquilo pelas fiscalizações, né? Para ficar realmente facilitar a vida aí do empresário. E sem falar da importância, né, da gente trazer temas relativamente importantes que a indústria de alimentos hoje está trabalhando, porque a gente traz não só o conhecimento técnico, mas a gente busca com que as indústrias de alimentos estejam mais enérgicas dentro das suas cadeias de processos, estejam evidenciando a importância de consolidar as informações do nosso dia a dia, né? Então é só agradecer e garantir que no próximo estaremos aqui juntos sempre com vocês. Isso. Nós é que agradecemos a presença de vocês aqui no nosso podcast. Como assim? Então, para vocês é muito importante ter a oportunidade de ouvir esse podcast, de ouvir essas informações, né? É um conhecimento que você pode levar para qualquer lugar, pode escutar no carro, pode escutar em casa, numa viagem, enfim. É uma forma da gente levar para vocês essas informações mais práticas, mais tranquilas e para o estado inteiro, o Brasil todo, né? Então, esse é o nosso objetivo e levar vocês a Descomplica para estar com a gente é muito importante. Só finalizando aqui, fechando alguns pontos importantes para vocês. O curso é dia 12 de junho, a partir das 8h30 da manhã, aqui na Federação das Indústrias, na sede. O link para vocês fazerem as inscrições está aí no nosso Instagram, né? Vai lá na bio, tem lá o link para vocês fazerem as inscrições. O associado do Sinduscarne tem desconto, é só conversar com a gente aqui que a gente manda o link certinho para você fazer as suas inscrições. E para não deixar passar, né, se inscreva no nosso canal, né, dá um like, compartilhe com seus funcionários, compartilhe com seus gestores, compartilhe com os seus conhecidos, né, porque é um assunto importante, principalmente para os seus parceiros, para os seus fornecedores, e fique com a gente. Próximo episódio aí a gente vai trazer mais assuntos importantes. O pessoal da Descomplica sempre vai estar com a gente, sempre tiver um tema aí relevante para todo mundo, que é importante. Inclusive, quando a norma sair, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto para a gente entender o que mudou na norma, né? Porque agora a gente está só nas previsões, a gente não tem nada certo. Em breve nós vamos ter a realidade de fato e aí a gente volta aqui para discutir ponto por ponto, para ver o que de fato mudou, o que de fato vai impactar a indústria aí de vocês. Então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado novamente ao Alexandre e à Isabela da Descomplica Consultoria por estarem aqui com a gente e um grande abraço, até o nosso próximo episódio.